Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e hoje é mais uma vez dia de Vasco, meu amigo. Hoje podemos esperar ou o pior ou o melhor do Vasco, né? Porque após a contratação do Fernando Diniz, esperamos que alguma coisa tenha sido mudado dentro desse elenco vascaíno, né? Principalmente a postura dos jogadores, que o Vasco lute por uma vitória do jogo de hoje. Vamos falar tudo da partida contra o Vitória, onde você vai poder assistir. Vamos trazer a provável escalação do Vasco, vai ter mudança no time titular. Também vamos falar aqui da situação da multa rescisória do Diniz com o Vasco. O que será que vai acontecer se o Diniz não conseguir os resultados? Se ele for demitido, quanto que o Vasco tem que pagar ele? Muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui no canal. Também se inscreve lá no meu novo canal aqui do Vamos Vasco. A gente está com o canal Vamos Vasco React, onde eu estou reagindo às notícias aí do dia a dia do Vasco, trazidas pela grande mídia. O link está aqui na descrição. Se inscreve lá, falta pouco para a gente chegar a 1000 inscritos. A gente já passou de 700 inscritos. Muito obrigado a galera que foi lá, se inscreveu e está assistindo nossos vídeos. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar o Vitória às 6h30 da noite no Barradão. E essa partida terá transmissão somente do Premier Clubes. O Vasco que vem aí de uma goleada humilhante para o Puerto Cabello na Sul-Americana. Agora vira a chavinha, vai jogar pelo Campeonato Brasileiro, onde o Vasco está flertando muito com a zona do rebaixamento. Atualmente estamos apenas na 14ª colocação com 7 pontos conquistados. E o Vasco tem o mesmo número de pontos do primeiro time dentro da zona, que é o Fortaleza. Vale ressaltar que hoje o confronto é extremamente direto, já que o Vitória também está na zona do rebaixamento, é o 18º colocado, com 6 pontos conquistados aí. Vem numa sequência muito semelhante ao do Vasco, foi apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, o Vasco também nos últimos 5 jogos só venceu uma vez, mas perdeu mais que o Vitória, né? Porque teve Sul-Americana aí no meio. Hoje os jornalistas todos cravam que o Vitória tem condições de vencer o Vasco, né? O Vasco hoje já não é favorito quanto mais ninguém. Quando você para realmente para analisar a situação do Vasco e a análise de outros jornalistas, o Vasco é capaz de perder para qualquer time do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Vasco é o pior time do Campeonato Brasileiro. Porque, na minha opinião, hoje, o futebol que o Vasco apresenta condiz com esse rótulo. Não adianta a gente ser clubista, falar aqui que a mídia odeia o Vasco, mas o Vasco não se ajuda, meu amigo. O Vasco é uma piada, o Vasco não joga nada, jogadores entregues, um bando de morto dentro de campo, e não tem como a gente aqui defender que o Vasco tem condições de fazer um bom futebol no jogo de hoje, ainda mais comandado pelo Felipe ainda, né? Não vamos ter o Diniz à beira do gramado. A gente vai falar já já da situação do Diniz, também do registro dele no bid da CBF, a multa rescisória, mas a situação é muito caótica, cara. O Vasco vem de péssimos resultados, jogando mal. Para piorar isso, cara, joga muito mal e é amassado pelo seu adversário. O único jogo que foi aceitável, mas que perdeu, foi contra o Palmeiras, né? E estava com o time mesclado naquela ocasião. E para o jogo de hoje, podemos ter algumas mudanças aí no time titular do Vasco. Possivelmente o Vasco deverá entrar em campo com o Léo Jardim, o Mita Rodrigues sendo titular no lugar do Paulo Henrique, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Mita volta a lateral, algo a se preocupar, já que ele não joga há algum tempo, com certeza está sem ritmo de jogo. Na zaga, João Vitor e também Luiz Gustavo, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio-campo com o Hugo Moura, Jair ou Matheus Cocão. Possivelmente o Jair pode retomar a condição de titular, já que o Cocão foi muito mal no jogo contra o Puerto Cabello lá na Sul-Americana e certamente tem que ir para o banco de reservas, principalmente depois do jogador ficar sonolento, né? Digamos assim, sonolento dentro de campo. Várias vezes a transmissão da ESPN flagrou um jogador abrindo a boca, bocejando, cara, no meio do jogo. Um absurdo, né? Completando o meio campo, o cansado Felipe Coutinho e o ataque Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Esse é o provável Vasco do Felipe Maestro, que vai comandar o Vasco aí mais uma vez. Não vamos ter o Diniz à beira do gramado no jogo de hoje. E só a vitória interessa, cara. É um jogo extremamente importante. O Vitória, por sua vez, vai ter a estreia de um velho conhecido do Vasco. Vai ter o Renato Kaiser, que gosta muito de fazer gol no Vasco. Por onde ele passou, ele fez gol no Vasco. A lei do ex nunca funciona tão bem para esse jogador quando ele joga contra o Vasco. É impressionante. O jogador pode estar em péssima fase, jogando muito mal, mas enfrentou o Vasco, ele faz gols, acaba com o jogo e destrói o Vasco. Sempre assim, o roteiro é muito parecido. Foi assim em Atlético Goianiense, foi assim em Fortaleza, principalmente. Foi assim também, se eu não me engano, no Atlético Paranaense, quando ele estava lá. E com certeza é um jogador que ama fazer gol no Vasco. Na minha opinião, o Vasco tem que ficar de olho nesse jogador aí, para ele não poder balançar as redes no jogo de hoje. O Vasco tem que sair vitorioso de qualquer maneira nessa partida, porque, como eu falei, se não vencer, vamos parar na zona do rebaixamento.
Se vence também, o Vasco pode até mesmo sonhar com a possibilidade de chegar à parte de cima da tabela, algo bem complicado, dependendo de uma situação de resultados. Mas hoje o ideal é, claro, a vitória frente ao Vitória. Realmente, aí, cara, olha o trocadilho. Mas está na hora do Vasco voltar a vencer fora de casa. E esse tipo de jogo é o campeonato do Vasco, é contra esse tipo de adversário. O Vasco enfrentou Santos e Sport, conseguiu sair bem, mas foi em São Januário. Talvez se fosse fora, teríamos hoje 2 derrotas e hoje o Vasco talvez seria o último colocado. Vamos torcer para que vença o Vitória hoje. Deixa nos comentários o seu palpite. No meu palpite hoje é 2-1 Vasco. O Vasco sempre toma gol, né? Vai ser de virada hoje, se Deus quiser. Bom, pessoal, o técnico Fernando Diniz já está registrado no bid da CBF e poderá fazer sua estreia diante do Lanús na próxima terça-feira aí pela Copa Sul-Americana. A expectativa é que o treinador comece o seu trabalho amanhã lá no Vasco e que na terça-feira ele esteja à beira do gramado comandando o Vasco um jogo dificílimo lá na Argentina. O Vasco agora, devido ao resultado fraquíssimo contra o Puerto Cabello, é obrigado a pontuar pelo menos lá contra o Lanús, se quiser ainda sonhar com a classificação aos playoffs da Sul-Americana. Chance de classificar em primeiro é praticamente zero, a menos que vença o Lanús e vença o Melgar. Precisa de uma combinação de resultados aí para que o Vasco consiga ultrapassar o Lanús e seja o primeiro colocado aí na tabela, na primeira posição na Sul-Americana. Mas é uma tarefa difícil para o Diniz. Possivelmente, a gente espera que pelo menos a postura do Vasco já mude nesse jogo, até porque no jogo de hoje, infelizmente, o Felipe que vai comandar mais uma vez o Vasco, e o Diniz só vai comandar o Vasco nessa estreia aí dele na Sul-Americana. Torcemos que ele tenha sucesso e que o Vasco consiga, quem sabe, um resultado positivo. Tivemos aí novidades quanto à multa rescisória do Diniz com o Vasco. Os detalhes da multa do treinador, que tem contrato válido com o Vasco até dezembro de 2026. Se ele for demitido até dezembro desse ano de 2025, a multa rescisória é o pagamento de 4 salários do treinador. Ou seja, o Vasco terá que pagar 4 milhões ao Fernando Diniz se ele for demitido até o fim desse ano. A partir de agora, se, por exemplo, o Diniz engatar uma sequência negativa de resultados, chegar lá em agosto, o Vasco querer demitir ele, o Vasco vai ter que pagar 4 milhões de salários. Se ele for demitido entre janeiro de 2026 e junho de 2026, a multa é o pagamento de 3 salários, ou seja, 3 milhões de reais. Se ele for demitido entre julho e dezembro de 2026, a multa rescisória é de 2 salários, 2 milhões de reais o Vasco terá que pagar o Diniz se demitiu nesse período aí, cara. Ou seja, se ele fizer um péssimo trabalho, de todo jeito ele vai sair ganhando muita grana do Vasco, porque o Vasco terá que pagar multas milionárias aí ao Diniz para demiti-lo, e com certeza o Vasco vai pensar 2 vezes em mandar embora o Fernando Diniz, por isso que não pode errar no nome, cara. Se o Diniz der errado no Vasco, o Vasco vai cair para a segunda divisão, vai ser inevitável essa situação aí, o contorno para que o Vasco permaneça na Série A. Se der certo, a gente espera o Vasco, no mínimo, volte a jogar a Sul-Americana em 2026, porque esse elenco precisa ser muito qualificado agora no meio do ano. Se a diretoria não acertar nos reforços, o Vasco tem grande chance de cair de divisão se o Diniz não fazer um bom trabalho, porque dependendo se trazer bons jogadores, e mesmo assim o Vasco não der tanta liga assim, pode ser que o Vasco ainda consiga se sustentar na Série A, mas pro ano seguinte tem que mandar embora o Diniz e do mesmo jeito o Vasco terá que pagar uma multa rescisória a ele, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa contratação do Diniz, as multas rescisórias que o treinador deverá receber em caso de demissão, se ele não fizer um bom trabalho no Vasco. Poderia ter uma cláusula que se o Vasco fosse rebaixado, ele pagaria algum dinheiro ao clube, né? Infelizmente, nenhum time faz isso e também ninguém iria aceitar, né? Infelizmente, para o nosso caso. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho assim que acabar. Vitória e Vasco, vamos trazer o nosso pós-jogo aqui. Tamo junto. É nóis.